Meus irmãos, nós vamos abrir no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao 9. Onde nós vamos tratar de uma exortação de Paulo à alegria e à paz em meio às adversidades. Paulo nos exorta, nessa perícope da carta dele aos Filipenses, a sermos alegres e termos paz em meio a, seja lá qual for a tribulação que você esteja enfrentando. Carta de Paulo a Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Meus irmãos, a cidade de Filipos, para a gente ter um contexto dessa carta, a cidade de Filipos era uma colônia romana, e ficava na Macedônia. Paulo escreve a carta aos Filipenses no contexto da sua prisão em Roma. Ele estava lá aprisionado em Roma, numa casa que ele alugou, e junto dele tinha um guarda pretoriano cuidando dele dia e noite. Antes dessa prisão lá em Roma, Paulo passou também 2 anos preso em Cesareia, depois foi transferido para lá. Entre essas prisões de Cesareia e Roma, Paulo escreveu não somente a carta aos Filipenses, mas escreveu também a carta aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon. A igreja de Filipos, ela surge em decorrência da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo fez no seu ministério 4 viagens missionárias. E a igreja de Filipo, ela é fundada, então, na sua segunda viagem missionária, em que ele estava junto com ele, estava Silas. Quando Paulo escreve essa carta, já havia se passado em torno de uns 10 anos, mais ou menos, que ele havia pregado pela primeira vez na cidade de Filipos. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, na fundação da igreja lá de Filipos, Paulo havia pregado pela primeira vez, e essa primeira vez de Paulo nós conseguimos encontrar no livro de Atos, capítulo 16, que nós vemos lá no capítulo de Atos, capítulo 16 de Atos, verso 10, a conversão de Lídia. A famosa conversão de Lídia, aonde ela e outras pessoas que estavam ouvindo Paulo e Silas ministrarem a palavra, à beira do rio, onde havia muitas mulheres lá também,
né? Então, Paulo estava ministrando a palavra lá, depois das suas orações, e diz a palavra em Atos 16 que aprove a Deus abrir o entendimento, abrir o coração de Lídia para que ela compreendesse a palavra, né? E através disso ela foi salva e, consequentemente, logo após isso, a sua casa toda. Então, nesse episódio, né, é fundada a igreja de Filipenses. Logo em seguida nós vemos o episódio do carcereiro, porque Paulo ele é preso lá também, porque alguns homens lá estavam indignados, né, com Paulo, porque ele repreendeu uma mulher louca que estava endemoniada, né, e por causa disso aquela mulher não deu mais lucro a eles, né, e Paulo então, aí fazem um tumulto e Paulo é preso por isso. Conta a história também, né, nessa sequência, que havia um carcereiro lá na prisão que ficou espantado, né, quando Paulo e Silas oraram, né, e as cadeias se abriram, né, então diz que Paulo também tranquilizou esse carcereiro e esse carcereiro também veio a ser salvo pelo Senhor, né. Então aqui nós temos indícios, né, do começo da igreja de Filipenses, e os primeiros personagens que nós vemos desta igreja, né, é Lídia, a sua família, o carcereiro e a sua família, certo? A intenção de Paulo ao escrever a carta aos Filipenses. Paulo escreve essa carta, né, em primeiro lugar, como se estivesse passando recibo para a igreja, porque a igreja manda Epáfras, né, um irmão amado lá da igreja, levar a Paulo na sua cadeia em Roma, oferta dos irmãos, oferta da igreja, e contar, né, a Paulo as novidades, contar a Paulo as coisas que estavam acontecendo na igreja, manter ele informado, né? E o próprio Epáfras, né, era uma grande oferta na vida de Paulo, porque ele ficou durante algum tempo lá, né, servindo a Paulo. Então, primeiramente a gente vê que Paulo ele se preocupa em passar uma notícia para essa igreja dizendo que ele recebeu as ofertas, né, se demonstrando grato por essas ofertas, se demonstrando grato pela vida de Epáfras, né, que estava lá com ele. Ele também nessa carta aos Filipenses, ele encoraja os crentes, né, a viverem uma vida de humildade, encoraja esses crentes a viverem uma vida de unidade, de alegria, né, por meio da busca diligente do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4, em específico, Paulo exorta de maneira geral os irmãos de Filipe, né, a permanecerem firmes. Parece que, como eu disse antes, a cidade de Filipos, ela era uma colônia romana. Lá nessa cidade também tinha alguns judeus. Não parecia ser muitos, mas também tinha alguns judeus. Essa igreja, né, ela desde o seu início, ela sofria um pouco com perseguições, né? Quando não era dos romanos, era dos próprios judeus. Então, Paulo exorta essa igreja a viver, né, os irmãos de Filipe a permanecerem firmes. Em particular, né, a gente vê que ali no verso 2, Paulo roga, né, a duas irmãs em Cristo, né, que se acertassem, porque elas aparentemente haviam se desentendido por alguma coisa. A palavra não revela exatamente o quê, né, mas aqui Paulo, pelo que ele diz, ele roga a Evódia e a Sintique, né, que sintam o mesmo no Senhor. Ora, sintam o mesmo o quê? Que elas tenham em si o mesmo pensamento, que elas tenham em si o mesmo proceder, que elas tenham em si a mesma concordância, né? Que se há alguma divergência, que seja em Cristo, essa divergência seja resolvida e que elas vivam em paz, né? Que vivam em união, certo? Também roga a um irmão, né,
que aqui diz no verso 3, ó, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. Em algumas traduções vai dizer assim, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro de jugo. Né? Aqui Paulo está falando, né, fazendo um pedido a um irmão que era firme na obra com Paulo, firme na obra com a igreja. No original, em grego, né, não está escrito na literalidade companheiro de jugo. No original, em grego, está escrito sísigo, que é um nome próprio. Né? Assim como a gente vê aqui, no original também está escrito, no verso 2, evódia, né, que significa boa viagem, e também está escrito lá no original em grego, síntike, que significa afortunada. O nome sísigo significa companheiro de jugo. E Paulo aqui, ao dizer, e por isso muitos teólogos se inclinam, né, a acreditar que Paulo aqui ele está falando com um homem, irmão em Cristo, chamado Sísigo. Né? E quando ele diz verdadeiro, né, ele está dizendo, olha, nunca foi tão apropriado este nome, né, porque significa companheiro de jugo. Então ele coloca aqui verdadeiro companheiro de jugo. Né? Tu és o verdadeiro Sísigo. Né? Então ele roga a esse irmão que ajude essas mulheres, né? Ajude essas irmãs a resolver esse problema delas, a resolver essa situação delas, né? E ainda reafirma que, olha, essas mulheres junto com Clemente, né, e os outros, né, foram grandes cooperadoras no evangelho comigo. Não pode estar acontecendo isso dentro da igreja, não pode estar acontecendo essa divisão entre elas dentro da igreja. Porque o cristão ele não pode ter esse tipo de situação na vida comum entre eles. Né? Nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos apoiar uns aos outros, nós devemos levantar uns aos outros, mas não ter confusões uns entre os outros. Né? Assim que reza a vida cristã. E Paulo aqui pede para esse irmão, então, ajudá-las, né? Pois são irmãs muito queridas para ele. Paulo também incentiva os filipenses a se alegrarem no Senhor, né? Que sejam generosos, moderados para com todos, ao invés de se preocuparem em demasia. Né? Que apresentem as suas orações a Deus, que concede a paz, finalmente admoestando também os destinatários a que pensem somente no que é digno de louvor, pondo em prática a imitação de Paulo, né, com a promessa de uma rica recompensa que está lá no verso 9, né, que diz, e o Deus da paz será convosco. Bem, entrando propriamente dito no texto, né, nos versos 2 e 3, né, nós vamos aqui ver Paulo tratando de divergências, certo? Então aqui uma das questões que a igreja de Filipos precisava era de orientação para resolver as suas divergências, tendo como base a unidade em Cristo. Meus irmãos, não podemos ser inocentes ao ponto de achar que dentro da igreja, por mais aparentemente santa que ela apareça, que ela aparente, né, que não há muitas vezes confusão entre irmãos. A gente não pode ser inocente ao ponto de achar, não, na minha igreja não tem isso. E muitas vezes, infelizmente, alguns cristãos têm a mania de apontar o dedo para a igreja do outro, né, para o cristianismo do outro, mas não olha para a sua igreja e para o seu próprio cristianismo. Né? Então aqui a igreja de Filipos não tem nada de diferente do que acontece em qualquer igreja no mundo. Divergências. Né? Então Paulo exorta, né, os irmãos que resolvam essas diferenças, para que sejam unidos com Cristo. Em Cristo não há divisão. Nós somos um corpo só.
né? Não é mais o braço da direita do que o braço da esquerda, não é mais o olho do que o pé, não é mais os dedos das mãos do que os dedos dos pés. Nós somos um corpo, unidos em Cristo. E aonde há divisão, como podemos dizer que somos parte do corpo? Como podemos nos sentir parte do corpo? É inadmissível que num lugar onde a palavra de Deus é pregada com frequência, é impossível num lugar onde a igreja é ensinada com diligência. Nós, meus irmãos, viemos aqui todo domingo. Ouvimos a palavra de Deus todo domingo, pregada com fidelidade pelo pastor Frank. Nós temos durante a semana a aula de terça-feira à noite, onde somos ensinados. Nós temos no domingo, após o culto, também aula com o pastor Frank, onde somos admoestados, onde somos incentivados, onde somos, né, em Cristo, ensinados com toda a dedicação. Então, quer dizer, não existe, e ninguém pode dizer que existe um motivo sequer para a igreja não ser una. Para que essa igreja aqui não tenha e não caminhe em unidade. É isso que Paulo exorta aqui nos versículos 2 e 3, né, quando roga a essas irmãs, né, que sintam o mesmo no Senhor, que tenham o mesmo sentimento que havia em Cristo. O mesmo sentimento que Paulo compartilha de Cristo. Né? No capítulo anterior aqui, nós vemos Paulo fazendo a sua autobiografia, dizendo como ele era e como ele foi transformado. Né? E ele dá um motivo, quando ele diz no verso 1 aqui, ele começa o capítulo 4, verso 1, ele diz assim, ó, portanto, meus amados, muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Olha como ele chama os irmãos da igreja. Vocês são minha alegria e coroa. Né? Estai firmes no Senhor, amados. Ele adverte. Fiquem firmes em Jesus. Mas por que diz aqui Paulo começa o capítulo 4 com portanto? Porque, embora às vezes a gente se perturbe e fique com o olhar nas coisas do mundo, e isso faz muitas vezes a gente perder o rumo, faz a gente ficar meio desacorçoado, que nem diz o gaúcho gosta muito de usar essa palavra, né? Ficar meio desacorçoado, nós temos que entender que nós não somos mais cidadãos deste mundo. Quando Paulo diz, portanto, um pouco acima, nos últimos versos do capítulo 3, ele diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo, quando nos exorta a ter o mesmo pensamento em Cristo, quando ele nos exorta a resolvermos os nossos problemas uns com os outros, quando ele nos exorta a nós pensarmos igual, conforme Cristo é, quando ele nos exorta aqui, como diz no verso 4, alegrem-se sempre no Senhor, e outra vez, ele não só diz para nos alegrar, mas ele repete, ele enfatiza, ele diz, alegrem-se no Senhor de novo. Ele está querendo dizer que a nossa alegria maior e principal alegria não é o que a gente desfruta aqui. A gente tem um motivo muito maior do que as coisas que a gente vive nessa terra para ser alegre, mesmo que a nossa vida nessa terra tenha tristezas. E essa grande alegria que Paulo nos incentiva a ter aqui é justamente porque a nossa pátria é o céu. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Já não é motivo suficiente e grandioso para, mesmo em lágrimas, nós crermos, a nossa fé está fortalecida e nós vivermos uma vida, mesmo assim, alegre? Só em ter o seu nome escrito no livro da vida. Em saber que daqui a pouco essas coisas todas que são passageiras vão passar e nós vamos desfrutar de algo muito grandioso, segundo a Bíblia, que nós nem imaginamos. A mente humana é muito pequena para imaginar do que se trata.
Mas a promessa é grande. Outra questão, né, era quanto ao cultivo de uma vida alegre e moderada, de forma a ser notória aos homens, que é ali no verso 4 e 5. Regozijai-vos sempre no Senhor, e ele enfatiza, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade, ou moderação, notória aos homens, perto está o Senhor. Como é que nós podemos fazer isso que Paulo está pedindo aqui, né? Sermos alegres, né? E nos alegrarmos no Senhor e termos moderação e que essa nossa moderação seja notória diante dos homens. Se às vezes a igreja está dividida, se às vezes os irmãos estão divididos, eu senti já algumas vezes dificuldade de falar da palavra do Senhor para algumas pessoas. Porque essas pessoas, elas até me trataram muito bem. Até me deram ouvidos. Mas ao final, me diziam, o senhor sabe por que eu não vou à igreja? Porque aqui na esquina da minha casa vive uma família de crente que sai todo domingo de manhã de terno e gravata e vão à igreja. E no retorno da igreja, é muito comum eu ouvir os gritos daquele homem. E aquela mulher também. Pessoas que na igreja estão levantando as mãos, teoricamente adorando a Deus, mas retornam para casa do mesmo jeito. Como nós vamos tornar notório a nossa moderação ao Senhor? Se muitas vezes alguns irmãos vivem dessa forma. Paulo nos chama a atenção sobre isso, e isso é algo muito importante, isso é um câncer dentro da igreja. Porque muitas pessoas estão lá do lado de fora, olhando para nós e esperando um motivo sequer para apontar o dedo. Estão esperando um motivo sequer para nos acusar. E é muito fácil, meus irmãos, por distração, nós pecarmos dessa forma. Aí não adianta nós vivermos uma vida em comunhão, estando na igreja, mas não sendo igreja. Estar na igreja, muitas pessoas estão. Agora, o ser igreja é que para alguns parece complicado. De certa forma, então, pelas notícias recebidas por Paulo, né, de Epáfras, Paulo identifica que a igreja está passando por momentos difíceis, né, que provavelmente não estariam sabendo lidar com isso. Não é difícil de entender que a igreja de Filipos, assim como toda a igreja do Senhor, foi perseguida, né? E perseguição gera ansiedade. Qualquer perseguição gera ansiedade. Em algum nível. Depende do tamanho da perseguição, em algum nível ela vai gerar uma ansiedade em cada um. Pessoas também são diferentes e têm formas diferentes de lidar com as coisas. Mas em algum nível você vai ficar ansioso. A palavra aqui não diz exatamente o que essa igreja estava passando. Quando eu vejo o contexto dessa parte de Efésios, de Filipenses aqui, né, eu me reservo a pensar o seguinte: será que essa briga de Evódia e Sinti que não tem a ver com o problema maior da igreja? Será que por o que a igreja estava passando não afetou mais a essas duas pessoas e na sua ansiedade, na sua forma de lidar com os problemas, não vieram a se estranhar uma com a outra? Pode ser que Paulo esteja tratando aqui, do verso 1 ao 9, do mesmo assunto. Talvez não estou colocando nada nem acrescentando nada à palavra de Deus. Mas é uma coisa de se pensar.
Todo mundo, gente, eu posso trazer para a nossa igreja isso hoje. Todo mundo está sujeito a preocupações. Todo mundo está sujeito a doenças, a dores, a sofrimentos, a angústias, a depressão, ao medo. Todo mundo está sujeito a isso. Mas agora, como nós lidamos com essas coisas? Ou seja, as coisas provavelmente lá não estavam saindo bem da forma que a igreja queria, que alguns irmãos queriam que fosse. Porque nós, seres humanos, nós temos uma forma de sermos otimistas, né? Que é projetando, idealizando as coisas como a gente gostaria que fosse. Né? E a gente se alegra nesse pensamento. Né? E não há problema nisso, em a gente idealizar algumas coisas, em a gente projetar algumas coisas na nossa mente que nos faz feliz, a curto, médio ou longo prazo. Né? Quem não gosta de ter paz? Quem não gosta de olhar para os seus filhos e ver que o seu filho é estudioso, que a sua filha é estudiosa, né? Que o seu marido é um homem abençoado, homem de Deus, que a sua esposa é uma mulher ajudadora, auxiliadora? Quem não gosta disso? Quem não olha, às vezes, para uma família, né, e vê lá alguém que está com algum problema, né, dentro da sua casa, olha para uma outra família de irmãos e idealiza naquela família, nossa, como eu gostaria que a minha família fosse assim, como eu gostaria que o meu esposo, minha esposa, meus filhos fossem dessa forma. Né? E não há mal nisso. Isso traz esperança. Né? Então, as coisas aqui com certeza não estavam indo, né, conforme alguns irmãos queriam. Assim como para a gente hoje. Eles precisavam ter uma vida com paz e sem ansiedade. A ansiedade é o mal do mundo. E não é o mal do mundo hoje, é o mal do mundo desde sempre. Desde sempre. Eva foi ansiosa. Em Gênesis, Eva foi ansiosa. Alguma coisa dava uma comichão nela. Não, eu tenho tudo, mas ainda falta algo. Ela queria mais. E o diabo fez o quê? Apareceu para ela com chifres, rabo pontudo, isso e aquilo, assustando? Não. Ele apareceu lá como mais um animalzinho da criação de Deus. Inofensivamente, ele pega a palavra de Deus que foi dada a Adão e transmitido por ele à sua esposa. E fez como ele faz até hoje. Distorceu. E Eva não estava bem firme na palavra. Eva estava ansiosa. Eva achava que faltava alguma coisa para ela e ela decidiu embarcar na historinha de Satanás. Na palavra distorcida. Não se engane, meus irmãos. Tem muita gente que acha que o diabo se apresenta feio, que o diabo ele vai chegar arrebentando, fazendo... Não, ele é sutil. Ele é muito sutil. Se vocês olharem quando Jesus sai do seu batismo e vai para o deserto, levado pelo Espírito Santo, vocês vão ver que lá Satanás não vai sair agredindo Jesus Cristo. Não, muito pelo contrário. Satanás quer convencer Jesus a fazer as coisas para cair segundo a palavra de Deus, só que distorcendo. Então os irmãos que acham que não tem que estudar teologia, os irmãos que acham que não tem que se aprofundar na palavra, repensem. Porque a palavra de Deus, o aprofundamento na palavra de Deus, não é só para pastores, seminaristas, para aqueles, né, que vão estudar a apologética, ou coisa que alguém que quer um cargo na igreja. Não! A palavra de Deus tem que ser estudada com profundidade por todos os irmãos. Justamente para não cair nas armadilhas do inimigo. Porque ele conhece a palavra. Ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. Ele conhece a Bíblia, todos os seus versículos. E ele pega cada um desses e olha para a tua fraqueza e distorce a palavra bem ali. E se você não está preparado, você cai. Talvez olhando para si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo, não prestando atenção, essas irmãs aqui, elas se deixaram abalar.
por isso. Elas não perseveraram na palavra, não discerniram bem a palavra e estavam ali em meio a uma rixa, em meio a um problema entre elas. Deixaram que isso as dominassem. Então, o que fazer para obter essa paz? O que fazer para vencer essa ansiedade? Essa paz que fala lá no versículo 7, Paulo diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará, ou seja, protegerá os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Como fazer para isso acontecer? Logo um homem com o passado de Paulo. Paulo tinha um passado terrível. Era um homem que poderia ter adoecido pela ansiedade, adoecido pela depressão, só em lembrar o que ele fez com a igreja lá no início. Ele era um perseguidor da igreja. Por causa de Paulo, pessoas foram apedrejadas e mortas, presas no cárcere. E quando ele se dá por si, quando ele cai em si através do chamado de Cristo para ele ser um apóstolo, ele olha para si e vê o quão horrível ele era. E ele expõe isso aqui no capítulo 3. Ele expõe isso no capítulo 3. Como vencer então a ansiedade? Paulo nos dá 3 orientações. Primeiro ele diz, orar, no verso 6 ali, ele vai falar, orar, confiar e agradecer. Mas parece repetitivo isso, né? Parece, olha, o irmão Raul está falando isso aí, mas isso eu já sei. Eu pensei que tivesse uma outra forma de resolver essa falta de paz e essa ansiedade que eu estou sentindo. Isso é repetitivo. Mas, meus irmãos, se você olhar no verso 1 do capítulo 3, Paulo diz assim, finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, ou seja, alegrem-se no Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo está nos advertindo aqui, é repetitivo mesmo. Parece que muitas vezes a gente bate na mesma tecla, parece que é algo tão simples. Eu vou vencer a ansiedade então só orando, confiando e agradecendo? Sim. E se eu procurar na Bíblia, não vai ter outra coisa que me faça sair da ansiedade? Não. Porque a Bíblia não contradiz, um livro não contradiz o outro. Um versículo não contradiz o outro. Eles se afirmam. Eles se completam. E a síntese para nós vencermos a falta de paz e a ansiedade que se abate sobre cada um de nós é sim orar, confiar e agradecer. Paulo praticamente proíbe as pessoas de viverem ansiosas. Quando Paulo diz ali, não estejais inquietos, ou seja, não estejais ansiosos. Paulo está usando essa palavra no imperativo, ele está dando uma ordem, ele está dizendo, você não pode andar ansioso. É uma ordem de Paulo. Mas você pode se perguntar assim, poxa, sentir ansiedade é pecado então? Já que a Bíblia manda não andar ansioso? Não, meu irmão. Sentir ansiedade não é pecado, mas andar ansioso sim. Andar ansioso sim é pecado. Porque andar ansioso denota uma vida com pouca confiança em Deus. E quando a gente não confia em Deus, a gente está em pecado. Então, Paulo proíbe as pessoas de viverem ansiosas, né? Boa parte da nossa ansiedade é falta de confiança em Deus. É como se não confiássemos em deixar o nosso futuro nas mãos de Deus. Porque a ansiedade nada mais é do que a preocupação com algo que nem aconteceu ainda. Não precisa levantar a mão, mas quem é aqui que não passa por isso? Quem é aqui que não passou por isso semana passada? Não levanta a mão. Eu não vou levantar. As pessoas com ansiedade, além de prejudicar a si próprio, elas causam problema aos outros que estão na sua volta. A ansiedade é perigosíssima.
Andar ansioso é perigosíssimo. As pessoas ansiosas ficam muitas vezes irritadas, tomam decisões precipitadas, machucam os outros com palavras, passam noites mal dormidas, não vivem o presente. Alguém se identificou aí? Isso é ser e andar ansioso. Viver uma vida ansiosa. Quantos males esse caminhar na ansiosidade traz ao ser humano? Mas o pior de todos é o pecado contra Deus. Porque quando nós andamos numa vida ansiosos, nós estamos dizendo a Deus que nós não confiamos nele. Nós estamos demonstrando a Deus que nós não estamos debaixo da sua vontade. Nós estamos dizendo a Deus que nosso futuro é incerto. Quando Deus, antes de criar todas as coisas, já havia definido tudo. Deus já havia definido tudo, inclusive esse momento. Então, por conta disso, Paulo diz para a gente não viver ansioso. Agora vamos pegar isso aí que eu falei e olhar ali para o verso 2 com relação às irmãs Evódia e Sintique. Né? E lembrar daquilo que eu disse. Talvez essa rusga entre elas pudesse ser a respeito de algo que estava acontecendo no entorno delas. Entendendo que a ansiedade ela pode causar problema com as pessoas que estão ao nosso redor, quem garante que não pode ter ocorrido isso aqui? Quem garante que por causa de problemas exteriores, né, elas não se tornaram pessoas mais irritadas, não tomaram alguma decisão precipitada, né, não machucou uma a outra com palavras que não deveriam? E é isso que Paulo combate aqui, dizendo, não sejam ansiosos. Algumas pessoas, às vezes, costumam desligar o que acontece com elas no verso 2 e o que Paulo está falando aqui, achando que talvez seja outro assunto. Mas eu acredito que se trate do mesmo assunto. Todo o conjunto, do 1 ao 9, é o mesmo assunto. Por ansiedade, divergências. Por andar ansioso, intranquilidade. Por andar ansioso, noites mal dormidas. E o que uma noite mal dormida faz com a gente? E quando são sucessivas, pior ainda. A gente fica com o pavio curto. Tolerância zero às vezes. Qualquer coisa é motivo de esbravejar. Qualquer coisa é motivo de falar mal encarado com alguém, com um irmão. Principalmente com as pessoas mais próximas. Quem são os seus mais próximos, além do seu cônjuge, da sua família primária? São seus irmãos. Isso é comum, gente. Se a gente não entender, se a gente não cuidar, isso é comum. E isso é uma das coisas que mais divide igrejas. Uma das coisas que mais divide igrejas. Por estar nesse estado. Então, o que fazer? O que nós podemos fazer para resolver isso? No verso 6, Paulo fala sobre petições. Para quem é que a gente faz petições? Para alguém que resolva. Você não vai pedir nada para alguém que você sabe que não vai resolver. Então a gente sempre faz petições para alguém que resolva. Neste caso, em específico, quem é que pode resolver o seu problema? Deus. Faça petições a Deus. Às vezes as pessoas esquecem de se colocar diante de Deus e pedir. Eu já ouvi pessoas dizer, não, quando eu oro eu só agradeço, só tenho a agradecer. Errado. Porque quando você só agradece, você não está demonstrando dependência. Você está demonstrando que você reconhece que Deus é gentil com você. De que Deus é amável com você. Mas você não está dizendo para Ele, eu dependo de Ti.
Eu preciso de ti. Faça petições, diz o verso 6. O que mais diz o verso 6? Oração, ore, fale diretamente com Deus. Antes de você contar o que está acontecendo na sua vida para o seu irmão, para o seu cônjuge, seja para quem quer que seja, fale para Deus. É Ele quem vai resolver. É Ele que tem o poder de resolver todas as coisas. E eu me atrevo a dizer que, como a palavra diz que Deus, desde o princípio, desde antes do princípio de todas as coisas, Ele já havia determinado tudo, o seu problema já foi resolvido. Só você não recebeu ainda. Mas já está resolvido. Você não vai ascender ao céu com problema, gente. Isso não existe. Essa ansiedade que você carrega, esse problema que está te deixando ansioso aqui, não vai ir junto para o reino de Deus, para o céu com você. Seu problema não vai ser salvo junto com você. Então fica tranquilo. Paulo também fala no verso 6 em súplica. Demonstre dependência a Deus. Dependência completa, total a Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus e demonstramos a nossa dependência, isso estabelece um relacionamento. Aonde nós reconhecemos que nós somos fracos. Aonde nós reconhecemos que em nós não podemos coisa alguma. Aonde nós reconhecemos que nós não temos o poder de fazer crescer um fio de cabelo na cabeça. Aonde nós não temos condições de resolver nada. E nós estamos recorrendo em dependência a Ele que tudo pode. A Ele que tudo fez. Lembra que você só está aqui nessa manhã porque você, por causa dele, abriu os olhos e continuou respirando. Graças a Deus, está até agora. Lembre-se que este que te sustenta, que te mantém em pé, que dá o ar que está no seu pulmão, pode todas as coisas. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Também fala no verso 6, Paulo diz para que nós devemos ter para com Deus ações de graça, antecipadamente mostrar que nós confiamos em Deus. Agradecer a Deus antes mesmo de receber. Antes mesmo de receber aquilo que você está peticionando a Ele. Agradeça crendo que você recebeu. Agradeça crendo que Deus está com você, que Deus vai resolver o seu problema. Mas agradeça não com dúvida, agradeça crendo. Crendo. Isso é render verdadeira ação de graça a Deus. A maior parte, então, da nossa ansiedade é porque nós não descansamos por completo em Deus. A nossa ansiedade e falta de paz é porque você não descansa por completo em Deus. Em alguma área da sua vida, você está segurando as rédeas ao invés de entregar para Ele. Em alguma área da sua vida, você está dizendo, Senhor, a minha vida é tua, mas deste detalhe eu cuido. Então você não entregou tudo a Ele. Então, não está tudo nas mãos do Senhor. Assim você não vai resolver o seu problema. Assim você não vai sair da ansiedade. Você não vai ter a paz de Deus. E vai continuar tudo na mesma coisa, daí para pior. Enquanto nós não aprendermos a descansar em Deus, a entregar tudo nas mãos de Deus, a largar as rédeas por completo da nossa vida e declarar a Ele, Senhor, é tudo teu, cuida para mim, porque eu sou um inútil. Enquanto isso não acontecer, você ainda vai sofrer.
Coloque isso na sua cabeça. Enquanto não entregar tudo a Deus, você vai continuar sofrendo. Um ponto de vista mais cuidadoso sobre as perfeições de Deus, eu quero deixar aqui para a igreja. Se a gente parte do princípio de que Deus é onisciente, e isso é uma das perfeições de Deus, né? Se a gente partir desse princípio, então ele sabe exatamente o que nós estamos pensando, né? O que nós estamos pensando, o que nós estamos precisando. Isso você vai achar lá em Mateus 6, né? Então, o famoso texto de Mateus 6, né? Que Deus diz para deixar tudo nas mãos dele e se preocupar primariamente em buscá-lo, que ele sabe de tudo que nós precisamos. Né? Então, partindo do princípio da onisciência de Deus, nós temos que entender que ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você passa, e ele sabe o quão triste, o quão sofrido você está. Ele é onisciente. Ele está aqui agora, aqui, e está lá também. O erro de algumas músicas é dizer que ele é Deus de perto e não de longe. Né? Infelizmente eu já cantei isso. Mas ele é Deus de perto e ele também é Deus de longe. Não interessa onde você estiver. Não interessa como você estiver. Ele está com você sempre. Sempre. Nunca se sinta sozinho. Então, como Mateus diz no capítulo 6, né, há apenas uma grande preocupação que deve permanecer na mente do cristão. É buscar Deus. Sempre. Isso é com o que você deve se preocupar. Sempre. Em primeiro lugar, buscar a Deus. Deus sabe o que você pensa, mas Ele deseja que nós nos coloquemos em clamor e dependência diante dEle. É assim que se estabelece um relacionamento com Deus. Tem muita gente que não ora. Tem muita gente velha na igreja que olha para orar é um sacrifício, ora só no domingo. Que relacionamento essa pessoa pode achar que tem com Deus? Imagina os que são casados, falar com a esposa uma vez por semana, falar com a esposa uma vez por semana, estando juntos a semana inteira. Infelizmente isso acontece de vez em quando. Não existe relacionamento quando nós não estabelecemos um diálogo com Deus diariamente. No verso 7, como consequência então desse reconhecimento da nossa dependência, então ele nos concede o que Paulo fala aqui, ele diz assim, ó, em decorrência então de nos colocarmos na dependência de Deus, de buscarmos a Deus, de nos alegrarmos em Deus, né, de não vivermos ansiosos, Paulo diz no verso 7 que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará ou protegerá os corações e vossos pensamentos em Jesus Cristo. Isso aqui é uma promessa de Deus para nós. Ele promete que Ele vai nos guardar. Se você fizer a sua parte, Ele diz que eu vou guardar vocês, eu vou guardar os seus pensamentos. Aonde que a ansiedade começa? Não é aqui? Por algo que a gente não conseguiu resolver, por algo que a gente acha que vai passar e não vai conseguir resolver? Não é no campo da mente a nossa pior batalha? Nosso pior inimigo não é a nossa mente. É a mente que derruba o ser humano. A mente coloca pessoas em hospitais. A mente, com ansiedade, ela pode te levar a um nível de colapsar e ir para um hospital. É uma coisa tão incontrolável, meus irmãos, eu posso falar disso porque eu já fui para o hospital uma vez por causa de ansiedade. Parecia que eu ia infartar. E era tudo fruto da minha
meu pior inimigo. Meu pior inimigo. Então Deus diz, olha, se você me buscar, se você se alegrar em mim, se você orar a mim, se você peticionar a mim, se você rogar, se você me render ações de graça, se você me buscar em todas as circunstâncias, eu vou te dar uma paz que excede todo entendimento. Imagina isso na tua vida. Não é algo distante, ele está dizendo, é só você se colocar em dependência minha. Eu vou te dar isso. E aqui Paulo, quando fala a paz de Deus, que nós vamos receber a paz de Deus, ele não está dizendo que nós vamos ter paz com Deus. Ele está dizendo que nós vamos ter a paz de Deus. Porque paz com Deus, né, como diz lá em Romanos 5:1, né, é um estado de justificação. Paz com Deus é porque nós éramos inimigos de Deus antes de Cristo e com a justificação por Cristo nós passamos a ter paz de Deus. Ou seja, Deus não é mais nosso, nós não somos mais inimigos de Deus. Mas aqui Paulo está prometendo a paz de Deus que excede todo entendimento. Quantos aqui não querem provar isso? Todos os dias. Quantos aqui não estão com algum problema? Eu não sei o problema de ninguém aqui. Eu sei os meus. Eu não sei por qual problema e o quão grave é o problema que você está passando. Eu não faço ideia. Mas Deus diz que pode te dar paz e que pode tirar isso, essa angústia de dentro de você. Se você seguir essa receita. Não há problema que Deus não resolva, inclusive a morte. Deus ressuscitou a Jesus. Jesus ressuscitou muitos, os apóstolos ressuscitaram muitos. Hoje não aprove a Deus continuar fazendo esse tipo de milagre. Mas ainda hoje, Deus ressuscita através da sua palavra muitos mortos. Mortos na alma. Então, a paz de Deus é um sentimento fortíssimo que mexe com a nossa mente ao ponto de nos fazer felizes. É se sentir bem, é ter tranquilidade, é a certeza de que Deus está cuidando de tudo aquilo que te deixa ansioso, te dando a certeza de que logo as coisas serão resolvidas. No verso 7, Paulo está prometendo uma grande sensação de calmaria nos nossos corações. Uma grande sensação de calmaria nos nossos corações, no meio de qualquer turbulência, no meio de qualquer problema. Verso 8. Paulo começa falando sobre o que é certo, né? Ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. É uma grande promessa. Eu observo aqui alguns pontos. Primeiro, as nossas emoções são frutos daquilo que a nossa mente produz. Não é verdade? As nossas emoções, gravem isso, as nossas emoções são fruto daquilo que a nossa mente produz. Certo? Eu quero dar um exemplo. Pensa aí no ente querido que já se foi. Pensa em alguém que você ama muito, que morreu na Covid. Não acabou de te causar uma sensação de tristeza? Lembrar dessa pessoa? Lembrar de tudo que ela representava para você? O teu pensamento não produziu um sentimento de tristeza porque você pensou naquilo? Outro exemplo. Pensa nas contas do fim do mês. Não, acho que agora eu pesei a mão, né?
Calma, não vamos pensar. Vamos deixar isso para o fim do mês. Né? A cada dia o seu mal. A palavra fala. Vamos deixar isso para o fim do mês. Né? Mas isso produz em nós ansiedade muitas vezes. Pensar nas contas do fim do mês parece uma coisa engraçada, todo mundo riu, mas isso produz em nós grande ansiedade, dependendo de como está, se a gente tem levado a nossa vida com sabedoria ou não. As nossas emoções são frutos daquilo que a nossa mente produz. Se você pensar coisas ruins, a sua mente vai produzir sentimentos ruins. Se você pensar em coisas tristes, a sua mente constantemente vai produzir sentimentos tristes. É por isso que Paulo diz no verso 8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Agora, Paulo aqui, ele não só nos diz o que a gente tem que fazer, como também o que a gente tem que pensar para estar dentro dessa paz de Deus que excede todo entendimento. Ele diz, olha, meus irmãos, né, e eu convoco todo mundo a lembrar que tudo aquilo que a nossa mente produz é o sentimento que nós vamos ter. Né? O sentimento que nós vamos ter é pelo que a gente produz. E ele diz, olha, pense em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há virtude em alguma coisa, é nisso que você tem que pensar. Portanto, Paulo está dizendo aqui, ó, pare de pensar em coisas que te derrubam. Parem de focar em problemas quando você tem que buscar a Deus em vez de focar nos problemas. O que vocês têm que ter em mente na vida de vocês são nas coisas boas, nos frutos bons. No que é verdadeiro, no que é amável, no que é justo, no que é puro. Porque se vocês tiverem isso em mente, os frutos gerados na mente de vocês só pode ser paz. Paz. Finalmente, paz. Está caindo boleto lá. Vamos resolver. Não temos dinheiro para pagar tudo. Mês que vem eu vou ser mais prudente. Tá difícil? Não tem problema. Vou usar de sabedoria no próximo mês. Vou usar de sabedoria agora. É assim que a gente tem que agir. Produzir coisas que edificam na nossa mente. Se a nossa mente, então, viver ocupada com problemas, o que vai nos dominar são esses problemas. E não vamos experimentar a paz prometida de Deus. Né? Paulo nos convoca no verso 9 também a praticar aquilo que é correto. Né? Ao próprio exemplo de Paulo. A maioria não põe em prática a palavra de Deus. Quando Paulo fala na palavra, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, Paulo está dizendo estritamente que ele segue a palavra de Cristo. Não adianta o nosso pastor Frank vir aqui domingo após domingo, semana após semana, se esforçar em Cristo para obter um sermão bíblico e chegar aqui e pedir ao Espírito Santo que não saia nada dele próprio, mas que sim que provenha do próprio Espírito Santo, para que a igreja seja edificada semana após semana, e nós pegarmos isso e sairmos daqui e deixarmos da porta. Não adiantou nada. Não vai mudar nada. Você vai ser o mesmo egoísta que você era quando entrou. Você vai ser o mesmo pessimista que você era quando você entrou. Você vai ser o mesmo ansioso, você vai ser o mesmo, às vezes, derrotado que você entrou aqui. De nada adianta ir à igreja e não se tornar domingo após domingo igreja. Amém? Então, que conclusão nós podemos tirar de tudo isso? Eu faço uma pergunta aqui para você, ir para casa pensando.
Como você anda se sentindo? Como é que está a tua vida? Como é que estão sendo os teus dias? Você tem aproveitado tudo que o pastor Frank tem pregado aqui? E, aliás, aproveitado não no sentido de, eu me lembro, eu gravei, eu li, mas no sentido prático de tudo que é ensinado. A prática não está dissociada da teoria. Uma vida teórica e não prática cria soberbos. Uma vida prática sem teologia cria herege. Não existe como dissociar a teoria da prática. A igreja tem que deixar de ser teórica e também ser prática. Porque senão a sua vida não vai mudar. Senão não adianta vir alguém aqui todo domingo e te ensinar, e te dizer o que é bom, e te dizer o que vai te edificar, e te dizer o que vai te transformar, e te ensinar no que vai transformar a tua família, o teu casamento, o teu relacionamento com os filhos, a tua conduta, o teu relacionamento no trabalho, como você deve se comportar. Nada disso vai ter valor algum se você não colocar em prática. Deus é sempre disposto a nos dar esta paz. Mas nós temos que virar a chave, gente. Nós temos que despertar para o que está escrito aqui. Deixar de sermos teimosos, largar as rédeas por completo da nossa vida e entregar nas mãos de Deus independência. E é isso que eu convoco os meus irmãos hoje a fazer. Não sair daqui hoje da mesma forma que entrou, da mesma forma que entra e sai todo domingo. Mas sair daqui com isso em mente, sabendo que se você realmente aprendeu isso, e que se você realmente praticar isso que o Senhor nos ensinou hoje, você vai ter uma vida abençoada. E nós não vamos ouvir falar na nossa igreja de irmãs como Evode e Sintique com picuinhas, com problemas. Nós teremos uma igreja finalmente una. Amém? Com um só pensamento, um mesmo olhar, uma mesma direção. Cristo, nosso Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar eu quero te agradecer, Deus, por esse momento em família, a família da fé, que pela tua misericórdia e pelo teu grandíssimo amor e preocupação conosco, nos deste, Senhor, sinais de que nós podemos, em Cristo Jesus, vencer todo e qualquer problema, toda e qualquer adversidade, toda e qualquer tribulação. Que em nome de Jesus Cristo, Deus, a tua igreja, Deus, não saia daqui da mesma forma que entrou. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, ao passar do dia, ao longo dessa semana, essas palavras todas que foram ditas aqui, Deus, venham a ser remoídas no mais íntimo de cada um, Deus, e que venha a trazer transformação, a transformação que cada um precisa, tu bem o sabes. Que em nome de Jesus Cristo, Deus, nós possamos te glorificar de antemão, crendo com grande fé de que já nos deste esta paz prometida, esta paz que excede todo entendimento. Que possamos nos apossar desta grande promessa, Deus. Que não seja mais uma palavra apenas na nossa mente, mais uma palavra lida na igreja, mas que ela, em nome de Jesus, seja eficaz em cada um aqui no dia de hoje. Que a gente possa, Senhor, nunca mais esquecer do que foi dito aqui. Que o teu Espírito Santo confirme no coração de cada um, cada palavra que tu quisestes nos dizer. Que em nome de Jesus Cristo, Deus, em amor, em dependência plena, possamos, Senhor, levar a nossa vida entregues a Ti em todas as áreas. Que nós, na nossa pequenez, Senhor, não venhamos querer usurpar do Teu lugar.
em querer segurar as rédeas, seja lá de qualquer que seja a área em nossas vidas. Mas que venhamos, Senhor, por confiança, por fé, estabelecer um relacionamento contigo, onde nós somos dependentes e tu, o nosso provedor. Que essas palavras, Senhor, fiquem enraizadas na nossa mente, no nosso coração, hoje e sempre. E que no dia da nossa angústia, este texto, Senhor, venha a nos levantar, a nos tirar da posição de derrotados em que possamos nos sentir, crendo que tu és fiel e que a tua palavra é verdadeira. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te adoramos. Amém?